Meu nome é Ezine Ube, nasci em Nuzuka, uma região que hoje faz parte de um estado recém-criado na Nigéria. Durante 17 anos, ocupei o cargo de coordenador de operações noturnas em uma poderosa irmandade espiritual que dominava atividades ocultas em 3 áreas administrativas locais. Minha função específica era comandar o período crítico que se estendia da meia-noite até o amanhecer. Sob minha supervisão, equipes de praticantes especializados atuavam em manipulação de sonhos, paralisia do sono e batalhas espirituais durante a noite. Fui extremamente eficiente no que fazia ao longo desses anos. Enquanto as pessoas dormiam, eu desestabilizava casamentos, inseria doenças em corpos, roubava destinos, impedia promoções profissionais e interrompia gestações. Tudo isso acontecia nas horas em que a maioria estava inconsciente, portanto, mais vulnerável espiritualmente. Porém, havia algo que sempre nos derrotava. Uma estratégia que tornava nossas operações completamente ineficazes. Quando certos cristãos acordavam no meio da noite e proclamavam versículos específicos da Bíblia, algo acontecia no mundo espiritual que não conseguíamos superar. Nem todas as passagens tinham o mesmo efeito, nem todas as declarações carregavam o mesmo poder, mas existiam 3 versículos em particular que, quando pronunciados no momento certo e pela pessoa certa, destruíam instantaneamente todas as investidas que havíamos planejado contra eles. Hoje, vou compartilhar esses 3 versículos com você. Vou explicar exatamente por que funcionam, o momento ideal para declará-los e como usá-los para anular qualquer maldição, ataque ou plano maligno que o reino das trevas tenha direcionado à sua vida. Antes, porém, é fundamental entender por que o horário faz toda a diferença. No reino das trevas, a noite é dividida em períodos chamados de vigílias, um sistema antigo que forças obscuras utilizam há milênios. A noite era segmentada em 4 vigílias, a primeira ia das 18 às 21 horas, a segunda das 21 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã e a quarta das 3 às 6 da manhã. Cada uma dessas vigílias possuía características espirituais distintas e níveis variados de atividade demoníaca. A terceira vigília, que se estendia da meia-noite às 3 da manhã, era quando realizávamos nossas operações mais poderosas. Esse era o momento em que a maioria das pessoas estava em sono profundo, com suas defesas espirituais no nível mais baixo. Era quando tínhamos maior acesso às suas almas, sonhos, corpos e destinos. Dentro dessa vigília, havia uma hora que considerávamos o ápice de nosso poder, 2 da manhã. Às 2 horas, a atividade espiritual maligna atingia sua intensidade máxima. Era quando executávamos nossos rituais mais importantes e atacávamos as pessoas que mais desejávamos destruir. Se você já acordou subitamente às 2 da manhã com o coração acelerado, tomado por um medo inexplicável ou uma pressão no peito, há grandes chances de que estivesse sob ataque espiritual naquele exato instante. O reino das trevas tentava agir enquanto você estava em seu momento de maior fragilidade. No entanto, a maioria dos cristãos não compreende uma verdade crucial: a mesma hora que concede ao mal seu maior poder pode se tornar o momento em que os crentes exercem sua maior autoridade. Quando você acorda às 2 da manhã e declara os versículos corretos, não está apenas se defendendo. Está contra-atacando. Está golpeando o reino das trevas no exato instante em que ele acreditava estar atacando você. Agora, vou revelar os 3 versículos que mais temíamos. O primeiro é Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Esse versículo era nosso maior pesadelo. Vou contar a história de uma mulher que chamarei de Mama Ugoshi. Ela era uma viúva de 63 anos de auge, alvo de nossa irmandade por mais de 8 décadas. Seu marido havia sido um empresário bem-sucedido antes de falecer, deixando para ela um patrimônio considerável, uma grande propriedade com 3 construções, 2 imóveis comerciais em Enugu, ações em 2 empresas e uma pensão que lhe garantia renda mensal. A família do marido queria tomar tudo. Eles haviam feito pactos com o reino das trevas para roubar sua herança, expulsá-la de casa e, por fim, matá-la, para que os bens fossem divididos entre eles. Pagavam altos preços por esses serviços, 2 bodes, 7 galinhas e uma quantia significativa em dinheiro, renovados anualmente durante 8 décadas.
Eu mesmo coordenei os ataques contra Mama Ogoshi por 5 desses anos. Tentamos de tudo. Enviamos espíritos de enfermidade para enfraquecer seu corpo. Ela desenvolveu hipertensão e diabetes, e suas articulações doíam tanto que mal conseguia andar. Provocamos insônia crônica, deixando-a exausta durante o dia. Atacamos suas finanças, gerando despesas inesperadas e bloqueando suas fontes de renda. O telhado de um de seus imóveis começou a vazar misteriosamente, exigindo reparos que custaram centenas de milhares de nairas. Incentivamos inquilinos a deixarem de pagar o aluguel. Um locatário, que era confiável havia 6 anos, parou de pagar e se recusou a sair, forçando-a a um longo e caro processo de despejo. Influenciamos parentes de seu falecido marido a moverem ações judiciais falsas contra ela, alegando que os imóveis haviam sido comprados com dinheiro da família e, portanto, pertenciam a todos. Atacamos seu sono com pesadelos que a deixavam deprimida. Em seus sonhos, via o marido acusando-a de não proteger o que ele havia construído, acordando em lágrimas e sentindo-se um fracasso. Plantamos pensamentos de desesperança em sua mente, tentando fazê-la desistir e entregar suas propriedades em troca de paz. Enviamos espíritos de confusão para nublar seu discernimento, levando-a a quase vender um de seus imóveis mais valiosos por um preço muito abaixo do mercado. Atacamos seus filhos no exterior, incutindo neles espíritos de distanciamento e esquecimento para que parassem de ligar e enviar ajuda. Um filho que costumava enviar dinheiro mensalmente de repente parou sem explicação. Outro ficou tão absorvido por seus próprios problemas que deixou de atender às ligações da mãe. Por 7 anos, nossas estratégias pareceram funcionar. Mama Ogoshi estava com a saúde debilitada, suas finanças se esgotavam em batalhas judiciais, perdia inquilinos porque tornávamos os imóveis problemáticos, e seus filhos no exterior começavam a sugerir que vendesse tudo. Então, algo mudou. Evangelistas visitantes chegaram à sua igreja, expulso por indisciplina. O filho mais velho, que sempre fora brilhante, passou a tirar notas baixas e a faltar às aulas, alegando dores de cabeça que nenhum médico conseguia diagnosticar. A esposa de Brother Obiajulu, Ifioma, não foi poupada. Enviamos espíritos de ansiedade que a mantinham acordada à noite, revirando-se na cama enquanto pensamentos sombrios a assombravam. Ela começou a duvidar do marido, a questionar se ele ainda a amava, se os problemas financeiros eram culpa dele. Plantamos sementes de desconfiança, sussurrando em seus ouvidos que ele poderia estar escondendo dinheiro, que talvez tivesse outra mulher. A comunicação entre eles se deteriorou. O que antes era um lar cheio de risadas e cumplicidade tornou-se um ambiente tenso, onde cada palavra era pesada, cada silêncio carregado de mágoa. Shinasa, a irmã, observava tudo com satisfação. Ela nos enviava relatórios detalhados sobre o sofrimento da família, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Eles estão se destruindo, dizia ela, rindo. Logo, não restará nada. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ifioma, em um momento de desespero, começou a frequentar uma pequena igreja perto de casa. Não era uma igreja grande, nem famosa, mas o pastor ensinava sobre a autoridade espiritual. Em uma noite de oração, ele falou sobre Salmo 91 e como aquelas palavras não eram apenas um texto para ser lido, mas um escudo para ser ativado. Ele explicou que o versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não era uma promessa passiva. Era uma declaração de guerra contra as forças que tentavam destruir uma vida. Ifioma, com lágrimas nos olhos, decidiu aplicar o que ouviu. Naquela mesma noite, ela acordou às 3 da manhã, ajoelhou-se ao lado da cama e começou a declarar Salmo 91 em voz alta. Não apenas uma vez, mas 7 vezes seguidas, como o pastor havia instruído. Ela fez isso por 7 dias consecutivos. No 8º dia, algo mudou. Brother Obiajulu, que normalmente acordava exausto, levantou-se sentindo uma energia que não sentia há meses. O médico, que havia marcado uma biópsia para investigar o possível câncer de próstata, ligou para cancelar o exame. Os novos resultados não mostravam mais sinais da anomalia. No trabalho, o supervisor que antes o perseguia o chamou para parabenizá-lo por um relatório impecável. Os erros que antes apareciam misteriosamente haviam desaparecido. Na escola,
o filho mais velho voltou a tirar notas altas. O do meio, que estava prestes a ser expulso, foi elogiado pela professora por sua melhora repentina no comportamento. Até o caçula, que sofria com a tosse persistente, acordou uma manhã sem nenhum sintoma. A construção da casa, que parecia estagnada, de repente avançou. Os materiais que sumiam reapareceram. Os trabalhadores, que antes eram lentos e desunidos, passaram a chegar cedo e trabalhar com eficiência. Até a chuva, que antes caía nos piores momentos, agora parecia respeitar o cronograma da obra. No reino espiritual, a reação foi imediata. Quando tentamos enviar novos ataques, encontramos uma barreira invisível, como se as palavras do Salmo 91 tivessem se materializado em um escudo ao redor daquela família. Os espíritos que enviávamos para causar doenças eram repelidos como se atingissem uma parede de fogo. Os que tentavam plantar confusão ou desconfiança eram neutralizados antes mesmo de se aproximarem. Em uma das nossas reuniões de emergência, uma das bruxas mais antigas do Coven, uma mulher que já havia destruído dezenas de famílias, admitiu: "Nunca vi nada assim." É como se as palavras deles tivessem se tornado uma realidade física no mundo espiritual. Não há brecha. Não há fraqueza. É como lutar contra uma muralha. Shinasa, furiosa, tentou intensificar os ataques. Ela fez rituais com o sangue de animais, invocou entidades mais poderosas, até mesmo ofereceu um sacrifício humano, algo que raramente fazíamos, por ser arriscado e deixar rastros. Mas nada funcionou. Os ataques ricocheteavam e atingiam ela mesma. Em menos de um mês, Shinasa começou a adoecer. Primeiro, foram dores de cabeça insuportáveis. Depois, insônia. Logo, ela passou a ver sombras se movendo em seu quarto, mesmo de dia. Seus próprios aliados espirituais a abandonaram, como se soubessem que ela havia se tornado um alvo fácil. Quando finalmente procurou ajuda, os médicos diagnosticaram um tumor no cérebro. Ela morreu 3 meses depois, sozinha, em um hospital público. A família de Brother Obiajulu, por outro lado, prosperou. A casa foi concluída em menos de um ano. Ele recebeu a promoção que tanto esperava. E Fioma, que antes vivia ansiosa, tornou-se uma mulher de fé inabalável. Ela começou a ensinar outras mulheres da igreja sobre a importância de declarar as escrituras em voz alta, de não apenas ler, mas viver as promessas de Deus. E o mais impressionante, nenhum dos ataques que tentamos enviar contra eles nos anos seguintes teve qualquer efeito. Era como se aquela família tivesse se tornado imune. Isso é o que acontece quando você entende que a palavra de Deus não é apenas um livro. É uma arma. É um escudo. É uma sentença de vitória já decretada sobre sua vida. E quando você a declara com fé, não apenas em momentos de crise, mas como um estilo de vida, você não está apenas se protegendo. Você está desmantelando, peça por peça, todo o arsenal que o inimigo preparou contra você. Não espere até estar no fundo do poço para começar. Comece agora. Pegue Salmo 91 e declare-o em voz alta. Não uma vez. Não 2. Faça disso um hábito. Porque a diferença entre uma promessa lida e uma promessa declarada é a diferença entre uma semente guardada na gaveta e uma árvore frondosa no meio do seu quintal. Escolha ser a árvore. Expulsa. A filha dos outros, que sempre fora brilhante, de repente começou a reprovar nas provas. Estudava com dedicação, mas esquecia tudo na hora do teste. Atacamos o casamento plantando sementes de suspeita e ressentimento. Enviamos espíritos de acusação que distorciam até as explicações mais óbvias sobre os telefonemas e os movimentos da esposa. Enviamos espíritos de frustração que a tornavam irritadiça, pronta para iniciar discussões por motivos banais. Criamos pressões financeiras que, em vez de enfraquecer, fortaleceram o relacionamento deles. Tudo seguia conforme o planejado. Até que, na igreja da pastora Yuju, foi pregada uma mensagem sobre o Salmo 91. Uma série de 3 semanas sobre como usar aquele cântico como declaração sobre a vida e a família. A pastora enfatizou especificamente os versículos 5 a 7 e explicou seu poder contra ataques noturnos. O irmão Obudu recebeu aquela palavra como se fosse água no deserto.
Ele começou a acordar às 2 da manhã para orar aquele salmo sobre si e sobre sua família. Mas não apenas o lia. Ele o personalizava. Ficava no meio da casa e declarava: não temerei o terror da noite que o inimigo enviou contra mim. Não temerei as flechas que voam de dia contra meu emprego, contra minhas finanças, contra meus filhos. A peste que se arrasta nas trevas não tocará na minha saúde. A destruição que se espreita ao meio-dia não atingirá meu projeto de construção. 1000 ataques podem cair ao meu redor, 10.000 investidas podem vir contra minha família, mas nenhum deles nos alcançará. E ele fez isso todas as noites, por 60 noites consecutivas. O que aconteceu em seguida desafiou todas as leis da guerra espiritual. O câncer que havíamos plantado em sua próstata foi descoberto em um check-up de rotina, que ele decidiu fazer por insistência da esposa. Foi detectado tão cedo que os médicos ficaram perplexos. Disseram que era como se algo tivesse exposto a doença antes mesmo que ela tivesse tempo de crescer. Ele fez a cirurgia e se recuperou completamente em 2 meses. Os problemas no emprego se resolveram. As cartas de demissão sumiram de sua pasta depois que uma investigação interna descobriu que as acusações contra ele eram baseadas em informações falsas, fornecidas por um colega que estávamos influenciando. O empreiteiro que desviava materiais confessou tudo, devolveu o dinheiro, e a obra foi concluída em 4 meses. As notas da filha não apenas se recuperaram, mas superaram o que eram antes. Quão distantes estavam os ataques? Ela terminou o ano como a segunda melhor aluna de toda a escola. Mas o golpe mais devastador contra o nosso reino foi o que aconteceu com Shinasa. A mulher que havia solicitado os ataques. Toda investida que havíamos enviado contra a família do irmão Obi começou a retornar para ela. É um princípio no mundo espiritual que muitos não compreendem. Quando um ataque é bloqueado por autoridade espiritual genuína, ele não simplesmente desaparece. Frequentemente, volta para quem o enviou. Shinasa começou a experimentar tudo o que tentará fazer contra a família do cunhado. Desenvolveu um tumor. Seu pequeno negócio ruiu. Um relacionamento se tornou ainda mais disfuncional. Em 2 anos, ela era a sombra do que fora antes. Até que, finalmente, procurou a irmã, confessou tudo e implorou por perdão. A esposa do irmão Obi a perdoou, e a família orou por sua libertação. Hoje, Shinase é uma cristã nascida de novo, que testemunha regularmente como a feitiçaria que praticara contra sua própria família quase a destruiu. Esse é o poder do Salmo 91, ou do Salmo 52, 7, quando declarado às 2 da manhã. Ele não apenas te protege dos ataques, mas faz com que esses ataques retornem contra quem os lançou. Preciso ser honesto com você, contar essas histórias é difícil para mim, porque me lembro de estar do outro lado. Lembro da satisfação que sentia quando nossos ataques davam certo. Lembro de comemorar quando um casamento desmoronava. De rir quando alguém perdia o emprego, a saúde ou a vida. E agora, vendo o estrago que causei, gostaria de desfazer cada pedaço. Por isso quero te falar sobre algo chamado Protocolo de Quebra de 21 dias. É uma abordagem sistemática para romper toda a corrente de feitiçaria em sua vida. Combina declarações poderosas das Escrituras com orações específicas e disciplinas espirituais que, por 17 anos do outro lado, eu sei que são devastadoras para o reino das trevas. O protocolo te guia passo a passo sobre o que fazer a cada dia, quais versículos declarar, em que horário, como se posicionar para exercer a máxima autoridade espiritual. Inclui os 2 salmos que compartilhei hoje, além de outros que desmantelam o medo. Traz orações específicas para diferentes tipos de ataques, financeiros, de saúde, conjugais ou profissionais. Criei esse protocolo porque conheço exatamente como o reino das trevas opera. Sei quais são suas estratégias, seu timing e suas fraquezas. E agora estou usando esse conhecimento para ajudar os filhos de Deus a se tornarem completamente intocáveis. O link está na descrição. Se você tem lutado contra ataques que parecem não ter fim, se tem travado batalhas que parecem impossíveis de vencer, esse protocolo pode ser o avanço que você esperava. Se tem sido atacado durante o sono, se tem tido pesadelos ou paralisia do sono, se acorda exausto quando deveria estar descansado, escreva nos comentários: não temerei o terror da noite. Faça essa declaração hoje.
Fale sobre sua vida e observe as coisas começarem a mudar. O versículo 23 do capítulo 23 de Números diz: certamente não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito! Esse versículo era o nosso maior pesadelo. Deixe-me explicar por que essa passagem é tão poderosa. No reino das trevas, operamos basicamente por dois mecanismos: encantamentos e adivinhação. Encantamentos são os feitiços, as rezas, os rituais que realizamos para afetar sua vida. A adivinhação é como coletamos informações sobre você, seu futuro, seu destino, suas fraquezas. Quando um filho de Deus declara Números 23h23 com autoridade, ele não está apenas fazendo uma oração bonita. Está emitindo uma sentença que anula nossas duas principais armas. Está dizendo que nossos encantamentos não funcionam contra ele. Que a adivinhação não revela nada útil sobre ele. Está, essencialmente, desativando toda a nossa operação com uma única declaração. Deixe-me contar sobre uma família que chamarei de Ziamama. Era uma família abastada de Aba, na Nigéria, donos de uma rede de farmácias no sudeste do país. O patriarca, Papa Equina e Ziamama, construíram o negócio do zero ao longo de 40 anos. Começara com uma pequena loja e, eventualmente, possuía 17 farmácias em 5 estados. Seu irmão, um homem chamado Tobena, acreditava merecer uma fatia maior do império familiar. Sentia que o trabalho árduo de décadas fora injustamente dividido. E quando o ressentimento não foi suficiente, ele recorreu a nós. A força da palavra declarada com consistência pode fazer. Não se trata apenas de oração, mas de uma disciplina espiritual que molda a realidade. Mama Prisca não recitava versículos por obrigação ou tradição, ela os proferia como um escudo, uma espada e um muro. Cada noite, às 2 da manhã, quando o véu entre os reinos é mais fino, ela se levantava para lembrar ao mundo espiritual quem governava aquela família. E o mais impressionante, ela nunca soube que estava sendo atacada. Nunca viu os espelhos negros dos adivinhos, nunca ouviu os ossos sendo lançados em vão, nunca sentiu o peso das maldições que ricocheteavam. Ela simplesmente fez o que acreditava ser certo, dia após dia, ano após ano. O caso dos Ziamama nos ensinou algo que muitos praticantes do oculto ignoram: a proteção espiritual não é um evento, mas um processo. Não é uma oração feita uma vez, mas uma vida inteira de alinhamento com princípios espirituais. Tobena, por outro lado, acreditava que poder se comprava. Ele pensou que, ao investir dinheiro em rituais e adivinhações, poderia forçar a realidade a se curvar à sua vontade. Mas o reino espiritual não funciona assim. Ele não negocia com quem não tem autoridade, ele apenas explora quem está disposto a pagar o preço. Há uma ironia cruel nessa história. Tobena passou décadas tentando destruir o que não podia tocar, enquanto o Papa Equina e sua família prosperavam sem sequer saber que estavam sob ataque. As farmácias se expandiram para novos estados, os filhos se formaram em universidades no exterior, e a fortuna da família cresceu de forma inexplicável, como se algo ou alguém estivesse multiplicando cada esforço deles. Enquanto isso, Tobena se afundava em dívidas espirituais que não podia pagar. Ele ofereceu o que não lhe pertencia, a paz de sua esposa, a saúde de seus filhos, até mesmo sua própria alma, e, no fim, perdeu tudo. O que mais chama atenção, porém, é como a misericórdia entrou nessa história. Papa Equina não guardou rancor. Quando descobriu o estado de seu irmão, não o condenou, o resgatou. Ele não sabia dos ataques, mas sabia do amor. E foi esse amor, não a força dos rituais ou a precisão das maldições, que quebrou o ciclo. Tobena, que havia tentado roubar o império de seu irmão, acabou trabalhando para ele. A mesma mão que ele quis destruir o ergueu quando ele caiu. Essa é a diferença entre os dois reinos. Um exige sacrifícios constantes e nunca garante vitória. O outro pede apenas fé e, em troca, oferece restauração. Tobena aprendeu da maneira mais difícil que não se vence uma família protegida pela palavra com feitiçaria. E nós, que operamos nas sombras, aprendemos que há forças que nem mesmo nossos métodos mais poderosos podem penetrar. Quando uma pessoa se levanta no meio da noite, ano após ano, para declarar a verdade sobre sua família, ela não está apenas orando, está construindo uma fortaleza.
E contra uma fortaleza assim, não há feitiço que funcione. Em Números 23h23 faz quando proclamado com constância às 2 da madrugada. Não se trata apenas de uma proteção contra ataques, é a anulação completa de qualquer forma de feitiçaria sobre a sua vida. Antes de prosseguir com o ensino, preciso fazer uma pergunta: se o que você ouviu até aqui abriu seus olhos, se começou a entender por que certos ataques têm se mantido firmes contra você e como detê-los, compartilhe este ensinamento com alguém que precisa. Pense em um familiar, em alguém da sua igreja, em alguém que você sabe que está sob ataque e não compreende o motivo. Eles precisam ouvir isso. Compartilhe agora mesmo. Você pode ser o instrumento que Deus está usando para salvar uma vida. Se você tem enfrentado retrocessos inexplicáveis, se seus esforços parecem se esvair em vão, se o sucesso escapa das suas mãos no momento em que está prestes a alcançá-lo, escreva nos comentários: não há encantamento que prevaleça contra mim. Declare. Faça disso a sua realidade. Agora, vamos à síntese: como usar esses 3 versículos em conjunto. Cada um deles é poderoso por si só. Isaías 54:17 destrói toda arma forjada contra você. Salmos 91:5-7 protege das investidas noturnas e devolve os ataques aos seus emissores. Números 23h23 anula acampamentos espirituais e toda forma de adivinhação. Mas quando você os proclama juntos, exatamente às 2 da madrugada, você se torna o que, no reino das trevas, chamávamos de alvo de imunidade total. Era a classificação dada aos cristãos que se tornavam impossíveis de atacar por qualquer ângulo. Quero contar sobre uma mulher que alcançou esse status. Seu nome era Mama Shinti, uma evangelista de 71 anos de Olu. Por mais de 3 décadas, ela conduziu ministérios de libertação em alguns dos territórios espirituais mais perigosos da Nigéria. Viajava para aldeias onde sacrifícios humanos ainda eram praticados, ministrava em comunidades onde a feitiçaria era a religião dominante, realizava cruzadas em regiões onde outros evangelistas temiam pisar. O reino das trevas tinha uma recompensa permanente por sua cabeça: quem conseguisse eliminá-la receberia promoções espirituais, acesso a poderes superiores e prestígio entre os covens. Grupos de bruxaria em 3 estados estavam ativamente tentando matá-la. Em qualquer momento, havia pelo menos 15 operações distintas em andamento contra ela. Por 13 anos, fiz parte de equipes que tentaram assassiná-la espiritualmente. Usamos todos os métodos conhecidos: ataques noturnos durante a vigília das 3 da madrugada, quando a maioria das pessoas está mais vulnerável, investidas disfarçadas de acidentes ou doenças repentinas, envenenamento por alimentos preparados por pessoas que havíamos corrompido, ataques através de familiares que não compartilhavam o mesmo nível de proteção espiritual, infiltração entre seus parceiros de ministério e até entre as pessoas que ela tentava libertar, usando-as como armas contra ela. Tentamos criar escândalos para destruir sua reputação, voltar seus apoiadores contra ela, atacar suas finanças para que não pudesse mais sustentar seu trabalho, enviar espíritos de desânimo e cansaço para fazê-la desistir. Nenhum ataque funcionou. Certa vez, enviamos uma equipe de 7 das nossas bruxas mais poderosas para atacá-la durante uma cruzada em Okigwe. Todas voltaram feridas. 2 nunca se recuperaram completamente e morreram em decorrência dos danos espirituais sofridos naquela noite. Descobrimos, através de informações coletadas, que o segredo de Mama Shinti era simples, mas devastador. Todas as noites, exatamente às 2 da madrugada, ela acordava e declarava Isaías 54:17, Salmos 91:5, 7 Números 23h23 sobre sua vida, sua família, seu ministério e todos os que estavam ligados ao seu trabalho. Não fazia isso por alguns meses e depois parava. Não o fazia apenas quando se sentia ameaçada. Ela o fazia todas as noites, sem exceção. Se estivesse viajando, acordava no quarto de hotel. Se estivesse doente, levantava-se da cama. Mesmo que uma cruzada de libertação terminasse à meia-noite, ela ainda acordava às 2 para fazer suas declarações. O efeito cumulativo de 30 anos de proclamações consistentes foi a construção de uma fortaleza espiritual ao seu redor, impenetrável a qualquer poder do reino das trevas. Ela não estava apenas protegida, era invisível para nossas operações. Não conseguíamos rastrear seus movimentos, mesmo quando sabíamos sua localização física.
Não podíamos prever suas ações, mesmo com informantes dentro de nossa organização. Não encontrávamos fraquezas para explorar, porque ela simplesmente não as tinha. Quando tentávamos fazer adivinhações sobre sua vida, nossos videntes sofriam dores de cabeça violentas e hemorragias nasais. Um deles, que tentou perscrutar seu destino, ficou temporariamente cego por 3 dias. Outro sofreu um derrame do qual nunca se recuperou completamente. Quando lançávamos encantamentos contra ela, as maldições retornavam multiplicadas. Um feitiço para causar confusão voltava contra o lançador, deixando desorientado por semanas. Um encanto para destruir sua saúde atingia o corpo de quem o havia enviado. E não era apenas uma defesa, suas declarações haviam se tornado uma arma ofensiva que desmantelava nossas operações por onde ela passava. Igrejas que visitava experimentavam libertações em massa sem que ela precisasse impor as mãos. Apenas sua presença era suficiente para quebrar cadeias. Territórios onde ministrava registravam quedas drásticas na atividade de feitiçaria, como se 30 anos de proclamações tivessem criado uma zona de purificação espiritual que a acompanhava. Covens que atuavam em áreas por onde ela passava começaram a perder membros, algumas bruxas morriam sob a pressão espiritual, outras eram libertas contra sua vontade, outras fugiam para outras regiões. Estimamos que seu ministério, direta ou indiretamente, levou ao colapso de pelo menos 11 covens durante sua vida. Centenas de bruxas foram libertas por causa do seu trabalho. Milhares de famílias foram protegidas nos territórios que ela reivindicou para o reino de Deus. Quando Mama Shinti faleceu, aos 78 anos, foi em paz, durante o sono, cercada por filhos e netos. Nenhum ataque do reino das trevas contribuiu para sua morte. Ela simplesmente cumpriu sua missão na Terra e partiu para estar com o Senhor. O reino das trevas investiu milhões de nira, a moeda espiritual usada em transações ocultas, e incontáveis horas tentando destruí-la, e falhou completamente. Esta é a força que a proclamação consistente desses 3 versículos pode liberar. Este é o poder disponível para todo crente que decidir acordar às 2 da madrugada e declarar essas escrituras sobre sua vida. Oração de ativação agora. Vou conduzi-lo em uma oração que estabelecerá esses 3 versículos sobre sua vida e iniciará a construção da fortaleza espiritual que o tornará intocável para o reino das trevas, que possa operar contra mim. Cada palavra que você pronunciar deve ser carregada de fé e convicção, como se estivesse assinando um decreto celestial sobre sua vida. Nos primeiros 7 dias, sua voz pode tremer, sua mente pode divagar, e o sono pode tentar arrastá-lo de volta para a cama. Não desista. O reino das trevas está testando sua determinação. Eles sabem que, se você persistir, uma muralha espiritual começará a se erguer ao seu redor. No 8º dia, você não precisará mais do alarme. Seu espírito despertará naturalmente, como se uma sentinela interior estivesse de prontidão. É nesse momento que a verdadeira transformação começa. Durante os próximos 33 dias, você expandirá sua prática. Além das declarações matinais, adicione um período de intercessão estratégica entre 1 hora e 3 horas da madrugada, pelo menos 2 vezes por semana. Esse é o horário em que as forças das trevas estão mais ativas, e sua oração nesse período funciona como um ataque preventivo. Não espere ser atacado para reagir, antecipe-se. Quando o relógio marcar 1 hora, levante-se, mesmo que seja por apenas 15 minutos. Caminhe pela casa, declare os versículos sobre cada cômodo, sobre cada membro da família, sobre cada área da sua vida. Visualize uma luz intensa dissipando as sombras. O inimigo odeia quando um crente invade seu território no horário em que ele se sente mais seguro. Mantenha um caderno ao lado da cama. Anote qualquer sonho estranho, pensamento intrusivo ou sensação de opressão que surgir durante a noite. Esses são sinais de que o reino das trevas está tentando estabelecer uma cabeça de ponte em sua vida. Não ignore esses alertas. No dia seguinte, tome autoridade sobre eles. Se sonhou com cobras, declare: em nome de Jesus, eu quebro todo símbolo de engano e destruição que tentou se infiltrar em minha mente. Minha casa não é um covil de serpentes. Se acordou com um peso no peito, declare: todo espírito de opressão, eu ordeno que você saia agora. Meu corpo é templo do Espírito Santo, e você não tem lugar aqui.
Cada anotação é uma evidência de que você está em guerra, e cada declaração é uma arma que você está usando para vencer. No 40º dia, você fará uma avaliação. Releia suas anotações dos primeiros dias e compare com o que está vivendo agora. Você notará mudanças sutis, mais profundas, noites de sono mais tranquilas, decisões tomadas com mais clareza, ataques espirituais que perderam a força antes mesmo de se manifestarem. Isso não é coincidência. É a evidência de que a fortaleza espiritual está sendo construída. Mas não pare. O que você começou como um desafio de 40 dias deve se tornar um estilo de vida. A partir de agora, essas declarações não são mais um exercício, são seu novo normal. Para aqueles que estão enfrentando batalhas específicas, doenças crônicas, bloqueios financeiros, ataques à família, eu quero que vocês adicionem um elemento extra, o jejum. Escolha um dia da semana, de preferência às quartas ou sextas-feiras, e jejue de alimentos sólidos até às 18 horas. Durante esse período, beba apenas água e sucos naturais, e use o tempo que gastaria comendo para declarar os versículos e interceder. O jejum não é uma punição, mas uma arma. Ele enfraquece a carne e fortalece o espírito, tornando-o mais sensível à voz de Deus e mais resistente aos ataques do inimigo. Quando você jejua, está dizendo ao reino das trevas: minha força não vem do que eu como, mas de quem me sustenta. Lembre-se, o diabo não desiste facilmente. Nos primeiros dias, ele tentará distraí-lo com pensamentos como isso é exagero ou você já fez o suficiente. Ele sabe que, se conseguir fazê-lo relaxar, a muralha espiritual começará a rachar. Por isso, você deve ser implacável. Quando a tentação de desistir surgir, declare em voz alta: eu não sou movido pelo que sinto, mas pelo que sei. E eu sei que essas escrituras são verdadeiras. Eu não vou parar. Cada vez que você resistir, estará construindo um novo tijolo na sua fortaleza. E para aqueles que já estão sentindo os primeiros sinais de vitória, aquela paz inexplicável, aquela sensação de que algo mudou, eu tenho um aviso: não se acomode. O inimigo está observando. Ele viu que você está levando isso a sério e agora tentará um novo tipo de ataque, a soberba espiritual. Ele sussurrará: você já venceu. Não precisa mais fazer isso. Não caia nessa armadilha. A soberba é a brecha que ele usa para derrubar até os mais fortes. Continue firme, como se estivesse no primeiro dia. A vitória não é um ponto de chegada, mas uma postura constante. Por fim, compartilhe o que você está aprendendo. Quando um crente se fortalece, toda a igreja é beneficiada. Se você tem um amigo, um familiar ou um grupo de oração, convide-os a fazer esse desafio com você. Declarem os versículos juntos, intercedam uns pelos outros, compartilhem testemunhos. O reino das trevas treme quando os crentes se unem em autoridade. Lembre-se, Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estará no meio deles. Imagine o poder que é liberado quando uma família, um casal ou um grupo de amigos se levanta às 2 horas da madrugada para declarar a palavra de Deus sobre suas vidas. A partir de hoje, você não é mais uma vítima. Você é um guerreiro. E guerreiros não esperam o inimigo atacar para se preparar, eles se preparam para que o inimigo nem ouse se aproximar. Levante-se. Pegue sua espada. E comece a construir a fortaleza que o tornará intocável. Contra mim. Isso é pessoal. Seja específico, seja autoritário. Você não está lendo poesia. Está apresentando documentos legais no tribunal do céu. Está fazendo valer leis espirituais que se sobrepõem a toda a obra das trevas. Fique em pé ou ajoelhe-se durante suas declarações. Não fique deitado na cama, murmurando as palavras. A postura física importa na guerra espiritual. Quando você se levanta ou se ajoelha, está comunicando tanto ao reino das trevas quanto ao seu próprio espírito que está envolvido em algo sério. Isso não é uma oração casual, é guerra. Continue essa prática por um mínimo de 40 dias. Esse é o período bíblico de provação e transformação. Jesus jejuou 40 dias. Moisés esteve no monte por 40 dias. Elias viajou 40 dias até Horebe. Os israelitas foram provados no deserto por 40 anos.
40 dias de declaração consistente estabelecerão um padrão que o inimigo reconhecerá como injusto. Ao final desse período, você terá pronunciado essas escrituras sobre sua vida centenas de vezes. O efeito cumulativo será uma fortaleza começando a se formar ao seu redor. Depois dos 40 dias, não pare. Torne isso uma prática permanente. Os cristãos mais protegidos que encontrei durante meus 17 anos no reino das trevas eram aqueles que declaravam as escrituras às 2 da madrugada por anos, até décadas. Sua consistência havia construído fortalezas que nenhum poder conseguia romper. Mamãe Odete declarou por 49 dias e se tornou intocável. Mamãe Prisca declarou por 25 anos, e toda a sua família se tornou invisível à adivinhação. Mamãe Shinvai declarou por 30 anos e destruía covens por onde passava. Quanto mais você persevera, mais forte se torna a sua proteção. Se perder uma noite, não se condene. Não desista. Não permita que o inimigo use a culpa para desviar seu compromisso. Simplesmente retome na noite seguinte. Ele tentará usar as noites perdidas para fazê-lo sentir-se um fracasso. Sussurrará que você não é disciplinado o suficiente, não é espiritual o bastante, não merece proteção. São mentiras. Uma noite perdida não anula semanas de declaração. Apenas continue. Retome e prossiga. Mantenha um diário do que acontece nesses 40 dias. Anote quaisquer mudanças que perceber, no seu sono, nos seus sonhos, na sua energia, nas suas circunstâncias. Registre os ataques dos quais tomar consciência. Documente qualquer vitória que ocorrer. Esse diário se tornará um testemunho do poder da declaração consistente. Também fortalecerá sua fé quando olhar para trás e ver como Deus agiu. Agora, quero que faça uma última declaração nos comentários. Escreva: eu me comprometo a declarar esses 3 versículos às 2 horas da madrugada pelos próximos 40 dias. Ao escrever isso, você não está apenas fazendo uma promessa a si mesmo. Está fazendo uma declaração pública que o reino das trevas pode ver. Está avisando que chegou o dia de eles pararem de atacá-lo impunemente. Está notificando que está prestes a se tornar intocável. Escreva agora: eu me comprometo a declarar esses 3 versículos às 2 horas da madrugada pelos próximos 40 dias, e assine com seu nome. Por 17 anos, destruí vidas durante as horas da escuridão. Ataquei famílias enquanto dormiam. Plantei doenças enquanto as vítimas sonhavam. Roubei destinos, bloqueei promoções, interrompi gestações, destruí casamentos, um ataque noturno de cada vez. Fui responsável por tanto sofrimento. Coordenei ofensivas contra pastores que construíam igrejas. Supervisionei operações contra empresários que prosperavam. Mirei em famílias felizes e estáveis. Ataquei crianças que se destacavam na escola. Qualquer um que experimentasse um avanço se tornava alvo das minhas equipes. Mas Jesus me libertou. Em uma única noite, exatamente às 2:07 da madrugada, encontrei o Deus vivo de uma forma que despedaçou todas as correntes que prendiam minha alma. A mesma hora que eu usava para destruir se tornou a hora da minha libertação. E agora, estou usando tudo o que aprendi do outro lado para ajudar os crentes a se tornarem invencíveis contra o reino das trevas. O que você aprendeu hoje não é teoria. Não é opinião. Não é tradição religiosa passada sem entendimento. Esta é a realidade prática da guerra espiritual, vinda de alguém que operou do lado do inimigo por quase 2 décadas. Sei o que funciona e o que não funciona porque vi do outro lado. Sei quais orações nos enfraqueciam e quais nos aterrorizavam. Sei quais escrituras tinham poder e quais eram apenas palavras religiosas. Esses 3 versículos são as declarações específicas que me derrotaram, a mim e ao meu coven, vez após vez. Isaías 54:17 destruiu nossas armas e condenou nossas acusações. Salmo 91:5 e 7 protegeram os crentes durante as horas mais poderosas e fizeram nossos ataques ricochetearem contra nós. Números 23:23 tornou nossos feitiços impotentes e nossas adivinhações inúteis. Isaías 54:17. Salmo 91:5 e 7. Números 23:23. Esses não são apenas versículos para memorizar.
São armas para serem usadas. Documentos legais para serem apresentados. Declarações que mudam realidades no mundo espiritual. Declare-os às 2 da madrugada. Declare-os consistentemente, noite após noite, até que se torne tão natural quanto respirar. Declare-os com autoridade, sabendo que você está respaldado pelo poder do céu. E observe enquanto toda investida contra sua vida é destruída. Veja ataques que o atormentavam por anos cessarem de repente. Veja pesadelos que o perseguiam por décadas desaparecerem. Assista enquanto o reino das trevas, que antes tinha acesso à sua vida, é permanentemente trancado para fora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa. Pense naquele familiar que está lutando. Pense naquele amigo que vive sob ataque. Pense naquele colega de trabalho que parece ter uma nuvem de problemas o seguindo por toda parte. Eles precisam ouvir essa mensagem. Compartilhe com eles. Inscreva-se neste canal para mais revelações. Toda semana, lanço ensinamentos que expõem os segredos do reino das trevas e mostro como derrotar cada ataque. Há muito mais que preciso lhe contar. Muitas outras revelações para compartilhar. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E comece seus 40 dias de declaração hoje à noite. Não espere até amanhã. Não diga a si mesmo que começará na próxima semana. O reino das trevas está torcendo para que você procrastine. Eles esperam que você assista a este vídeo, sinta-se inspirado por um momento e depois volte a dormir desprotegido. Estão contando com sua passividade, porque sabem que crentes passivos são alvos fáceis. Prove que estão errados. Acorde às 2 da madrugada. Declare esses 3 versículos e se torne intocável. O reino das trevas teve acesso às suas noites por tempo demais. É hora de retomar a terceira vigília. É hora de transformar a hora do poder deles na hora da sua vitória. É hora de construir uma fortaleza com suas declarações, que nenhum demônio consiga penetrar. Nos vemos no próximo vídeo.